dia, igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Muito bem. Pergunta. Não precisa responder audivelmente, não precisa levantar a sua mão. É uma pergunta para reflexão. Quantos aqui trouxeram a Bíblia? Então, tem gente que se orgulha aí, levantou a espada, né? Muito bem. Começo com essa pergunta porque essa pergunta ela tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 17. Hoje a pessoa leva a sua Bíblia em seu celular, né? E não tem problema nenhum com isso, apesar de que eu também, assim como o pastor Lucas, prefiro a Bíblia física, papel. A gente sabe que por conta da tecnologia, a gente tem essa utilidade também para o nosso celular. A gente baixa lá o aplicativo da Bíblia e lê também muitas vezes devocionais que nós recebemos logo pela manhã. Atos 17, a partir do versículo 10 até o versículo 12. Atos 17, 10, 12. Diz assim a palavra de Deus: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Muito bem. Uma passagem bastante conhecida da palavra de Deus, onde há o relato sobre os cristãos de Bereia. E nós vamos, hoje pela manhã, meditar acerca daquilo que Deus quer nos ensinar através da sua palavra e através do exemplo desses cristãos bereianos. Então acompanhe comigo lá a leitura do versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Aqui a gente precisa lembrar que nesse trecho da história, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo de sua comitiva. E lembram dessa história de que o Espírito Santo impede a Paulo de ir para a Ásia e dá um outro direcionamento ao apóstolo. Ele vai em direção à Macedônia. E antes disso ele tem uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda. E Paulo então atende ao chamado de Deus para pregar o evangelho nesse lugar. E ali durante essa viagem acontecem coisas maravilhosas mediante a pregação do evangelho. Por exemplo, há conversões que quebram o padrão que aquela sociedade havia imposto. Nós temos a conversão de Lídia, em Filipos, vendedora. Nós temos a conversão de uma jovem possuída por um espírito de adivinhação. E nós temos a conversão do carcereiro. Mostrando assim que o evangelho não faz acepção de pessoas. Então coisas maravilhosas acontecem no início da segunda viagem missionária de Paulo, onde ele foi direcionado pelo Espírito Santo para ministrar a palavra ali neste lugar. E ele chega ali em Tessalônica, e ali ele prega o evangelho, ele arrazoou, a palavra fala que ele arrazoou por 3 dias sobre a escritura, sobre a mensagem do evangelho. Só que em Tessalônica, alguns judeus que estavam ali começam a persegui-lo de maneira estratégica. Eles movimentam parte da população para perseguir a Paulo estrategicamente. E aí ele toma rumo para Bereia. Bereia ficava a cerca de 80 quilômetros de Tessalônica.
E a gente sabe que as viagens naquela época, meus irmãos, era feito do quê? Barco, a cavalo e muitas vezes a pé, né? Não tinha carro naquela época. Então Paulo vai a Bereia e ali ele já de iniciativa, de maneira estratégica, ele localiza uma sinagoga. E aqui nós já temos uma primeira lição muito importante a respeito desse primeiro versículo. De que mesmo a perseguição era estratégica. Os homens de Tessalônica, os judeus de Tessalônica, eles pagavam pessoas para incitar a Paulo. E ele foge durante a noite de Tessalônica para que ele não seja perseguido. Mas ele também, como missionário, como um apóstolo, ele evangeliza estrategicamente. O que ele procura na cidade? Uma sinagoga. E o que era a sinagoga? A sinagoga era parte da identidade do povo judeu. E ele vai pregar ali, assim como o Otávio pregou semana passada, porque o povo de Israel ele tem um lugar especial na história, como povo escolhido por Deus, para que todas as nações, todas as etnias conheçam ao Deus verdadeiro. Então Paulo segue esse método, vai pregar na sinagoga. Só que não só pensando que a sinagoga era algo que identificava o povo judeu, mas a sinagoga ela era um local de instrução formal, de ensino formal das Escrituras. Ou seja, ao olhar uma sinagoga, as pessoas já identificavam que além de ser um lugar tradicional para o povo judeu, era um local de ensino da palavra de Deus. E aqui eu lembrei de um exemplo. Na faculdade, quando eu estava cursando Educação Física, na Federal do Paraná, todo mundo aqui conhece o prédio histórico, né? Lá na Santos Andrade, aquele prédio bonito. E eu, quando era mais novo, eu achava que todo mundo estudava ali, né? Todo mundo que fazia faculdade estudava lá no prédio histórico. Aí quando você vai crescendo, quando você entra na universidade, você descobre que há vários departamentos. O meu departamento de Educação Física, por exemplo, ficava lá no Jardim Botânico. Lá perto do Jardim das Américas tem outro departamento, Politécnico. Ali no centro tem a reitoria. Tem vários departamentos que levam o selo da Universidade Federal do Paraná. E aí eu comecei a refletir em relação à sinagoga, em relação à igreja. E aí Deus trouxe um ensino de que a igreja precisa ser esse polo do reino de Deus, que é identificado pelo ensino da palavra. A igreja é o departamento, é um polo que deve ser reconhecido pelo ensino da palavra de Deus. O Joel, há um tempo atrás, perguntou qual era uma das marcas da igreja, e o texto em que ele pregou lá em 2 Coríntios fala sobre a disciplina espiritual, e a disciplina de fato é uma marca da igreja verdadeira, mas há uma marca ainda mais fundamental e essencial: a igreja precisa ser reconhecida pelo ensino da palavra. Nós devemos ser esse polo do reino, que levamos o selo do reino e somos identificados pelo ensino da palavra. Vamos seguir a leitura, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E aqui nós temos um segundo ponto. O primeiro é que a igreja precisa ser esse polo do reino de Deus, identificada pelo ensino da palavra. Nós aqui trabalhamos com jovens, e nós fazemos muita coisa. Faz evento, faz programação, mas há algo que nós nunca vamos negociar: o ensino da palavra de Deus. Nós não vamos negociar isso.
É isso que fundamenta a igreja, essa é a essência daquilo que nos identifica enquanto a igreja. Então o primeiro ponto é que a igreja precisa ser identificada como um polo do reino, onde há ensino e instrução com base na palavra. Mas há um segundo ponto aqui em relação às nossas vidas, que fala sobre a verdadeira nobreza. O que nos identifica enquanto pessoas nobres? E aí nós precisamos aprender com os bereanos. Era um povo nobre. Perceba a leitura. Eles eram mais nobres que os de Tessalônica. O que havia acontecido lá em Tessalônica? Versículo 5 do capítulo 17. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, eles contratavam mesmo. Eles contratavam pessoal para fazer confusão. Ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Esse era os de Tessalônica. Bagunceiro, baderneiros, perseguindo estrategicamente o apóstolo Paulo. Eles não eram pessoas nobres, não porque eles não receberam a Paulo, mas porque eles não receberam a palavra de Deus. Olha só, perceba na leitura, os bereanos eram nobres. Por quê? Porque eles receberam a palavra com avidez, examinavam a escritura todos os dias para ver se o que estava sendo dito estava escrito. Era isso que tornava esses homens, mulheres, o povo bereano, um povo nobre. E nobreza aqui, irmãos, sempre quando a gente fala de nobreza, pelo menos a visão que vem em minha mente é da realeza, né? Os príncipes, os reis, aquelas pessoas bem vestidas, ricas, né? Mas nobreza aqui, nesse texto, está relacionada a uma qualidade alta de caráter. Então, por mais que os bereanos haviam pessoas ricas dentre o povo, porque está lá no versículo 12, mulheres gregas de alta posição, ricas, pessoas que tinham posses. Apesar de haver essas pessoas em meio ao povo, o que os identificava como pessoas nobres, eram porque eles receberam a palavra de Deus. Pessoas de um caráter numa alta qualidade. E aí eu pergunto para você: você é nobre? Você é um cristão nobre? Faço outra pergunta: por que você vem à igreja? Por que você vem à igreja? Na abertura aqui foi nos dito que nós não estamos aqui para ver a um culto, assistir a um culto. Nós estamos prestando culto a Deus, mas o nosso culto é prestado com nobreza. Somos cristãos identificados por sermos esses cristãos de alta qualidade, não por aquilo que vestimos, não pelo tamanho das nossas Bíblias, mas porque somos sedentos pela verdade, porque somos sedentos pela palavra de Deus e pelo esse conhecimento maravilhoso da palavra de Deus. Somos identificados por isso. Porque os bereanos eles eram nobres porque amavam a palavra de Deus. E olha só, como que eles receberam a palavra de Deus? Eles receberam a palavra de Deus com toda avidez. E aqui avidez é uma palavra sinônimo para concupiscência. Lembra daquele texto? As concupiscências da carne? Mas aqui nós precisamos analisar o contexto. A palavra avidez está dizendo aqui que aqueles bereanos receberam a palavra com um desejo elevado.
É só se lembrar quando você está com fome. E às vezes você não está com fome do que tem no teu armário. Você está com fome de outras coisas. Aquele desejo. Aquela vontade. E enquanto você não satisfaz esse desejo, você não fica quieto. Você está com vontade de comer algo diferente. Esse é basicamente o mesmo desejo que nós devemos ter pela palavra de Deus. Um alto desejo. Ansiar por vir ao culto, não necessariamente para ver se o louvor vai ser tocado bem, não necessariamente para ver se a pessoa que vai abrir o culto é uma pessoa que fala bem, não necessariamente para encontrar os irmãos. Tudo isso é de fato importante, mas o seu desejo maior deve ser pela palavra de Deus. Porque é a palavra que nos leva à santidade, é a palavra que nos leva a ter prazer mais em Deus. E por isso que eu fiz aquela pergunta no início. Quem trouxe a Bíblia? Porque às vezes nós esquecemos, na correria a gente esquece a Bíblia. Às vezes esquece até a Bíblia do celular. Mas o problema está enquanto essa atitude se torna constante. Para quem trabalha e tem que usar uniforme, você vai trabalhar sem uniforme? Se você ir sem uniforme, o que acontece? Por que muitas vezes a gente vem à igreja sem a palavra? Por quê? O que isso demonstra em relação à nossa fé? Em relação ao nosso ato de prestar culto a Deus? Os bereanos eram nobres, não pela fina estampa, mas porque eles estavam desejosos pela palavra de Deus. E essa nobreza aqui, meus irmãos, também está relacionada não só a uma qualidade de caráter elevada, mas a uma postura de não ter preconceitos em relação àquele que fala. Eles estavam recebendo o apóstolo Paulo. Aí você pensa assim, era o apóstolo Paulo. Nós temos a visão de Paulo, a totalidade da visão de Paulo, mas eles não tinham naquela época. Logicamente, Paulo já era muito conhecido. Mas qual que era o testemunho de Paulo mediante aquela população? Mediante aos conterrâneos dos bereanos. Olha o versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, falando agora de Paulo e da sua comitiva. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Essa era a visão dos judeus de Tessalônica em relação a Paulo. A palavra transtornaram ali é virar de ponta cabeça. Então os bereanos olhavam aquele homem, muitas vezes perseguido, que apanhava, que era preso, mas eles olhavam não necessariamente para o apóstolo, mas para o ensino. E eles recebiam aquilo sem preconceito. E aqui eu quero ir agora para aqueles irmãos do qual eu me incluo, que gostam de criticar, principalmente em relação à palavra. Aquele pregador lá, ele prega muito, ele não vai muito profundo, ele não fala, né? Ele não é tão acadêmico. Eu lembro de Filipenses capítulo 3. Paulo vai falar, eu sou da principal tribo, eu sou judeu, fariseu da principal casta, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu considero tudo isso como? Isso que você pensou mesmo. Para ganhar a Cristo. Quando os pregadores vêm até aqui pregar a palavra de Deus, qual é a disposição do seu coração? Qual é a disposição do seu coração?
Porque o ato, o orgulho, não só impacta aquele que prega. Você não está só rejeitando aquele que prega, mas você está rejeitando principalmente a palavra de Deus. E aí eu pergunto novamente, eu vou fazer essa pergunta várias vezes: você é um cristão nobre? Você é um cristão nobre? Você é um cristão que deseja prestar culto a Deus, ansiando não só pela comunhão, ansiando não só pelo louvor, pela oração, pelas conversas descontraídas, mas ansiando acima de tudo pela palavra de Deus? Você é nobre a esse ponto? E aí eu quero incentivar vocês. Estudem sobre a tradução da Bíblia. E vejam quantas pessoas morreram para que nós tivéssemos a Bíblia em nossas mãos. Você vai ver, você vai se assustar. Pessoas que deram as suas próprias vidas para que outros povos pudessem ter a palavra de Deus. Seguindo, quais são as características que identificam os cristãos de Bereia como nobres? Primeiro, eles são ávidos, desejosos em receber a palavra de Deus. Eles fazem isso sem preconceito, sem orgulho, porque a intenção deles não é só receber o apóstolo ou receber aquele que prega com alegria, mas acima de tudo eles recebiam a palavra com alegria. Porque a palavra é maior que o pregador. A mensagem é maior que o mensageiro. E eles estavam ávidos pela palavra, desejando a palavra. Mas eles não pararam por aí. Esse desejo pela palavra não era um desejo que os desconcentrava. Não era um desejo que o tirava da população, do povo bereano, o foco. Porque esse desejo os levava a fazer outras coisas. E olha só o que eles faziam. Eles examinavam as Escrituras. E a palavra examinavam aqui, queridos, ela é usada como se fosse uma inspeção jurídica. Eu e a Cris, a gente tem assistido uma série, reassistido uma série, que tem lá advogados. E sempre quando era posto um caso, esses advogados, eles ficavam estudando esse caso e todas as provas por semanas, durante todo o dia. E aí eu pergunto para você, você examina as Escrituras? Ou você recebe tudo aquilo que tem sido dito aqui e dito em outros lugares, sem problema algum? Esses cristãos bereanos eram nobres porque eles examinavam a palavra de Deus. Eles eram criteriosos, mas não com orgulho, mas porque eles reconheciam que aquela palavra era a palavra de Deus, era a palavra que transformava, era a palavra que continha as promessas que eles ouviam desde criança, porque o povo judeu era instruído desde pequeno na palavra de Deus. E eles reconheciam que aquela palavra que estava sendo pregada devia ser a palavra que continha as promessas do Messias, da salvação, da restauração de um povo chamado para ser santo. Por isso eles valorizavam o exame das Escrituras. E nós examinamos as Escrituras? E nós ouvimos qualquer pregador e tomamos aquilo como verdade? Porque, irmãos, você talvez muito mais do que eu sabe que muita coisa tem sido dita
dentro das igrejas. E vocês sabem que sempre quando eu prego eu toco nesse ponto. Não porque eu gosto de criticar, mas porque eu me importo com aquilo que a igreja está ouvindo. E não é a minha preocupação, é a preocupação de Deus. O que você tem ouvido durante a semana? Quais pastores têm te pastoreado? São os pastores daqui ou os pastores do YouTube? O que os pastores que você tem ouvido pregam é a palavra de Deus ou são palestras motivacionais? Ou é prosperidade? Você tem examinado aquilo que você tem ouvido? Ontem mesmo estava lá passeando pelo Instagram e eu vi um pastor muito conhecido que muitos de vocês ouvem. Eu não vou falar o nome dele aqui, geralmente eu falo, mas eu não vou falar agora. E vocês devem lembrar, na Copa do Mundo, que teve a última, que a seleção brasileira, na sua preparação, ia no restaurante. Lembram disso? Vocês devem ter visto. Lá com o Ronaldo, fenômeno, no restaurante lá de um dos chefes mais conhecidos, ia comer carne com o quê? E vocês sabem que ontem eu vi um pastor, que muitos de vocês ouvem, eu não ouço, meus irmãos, comendo carne com ouro. E aí eu olho para Paulo, e aí eu olho para os pastores da nossa igreja, homens que amam a palavra, homens que servem a Deus sem colocar projeção com foto. E aí eu vejo um outro pastor que muitos ouvem, comendo carne com ouro. Enquanto pessoas estão sedentas pelo Evangelho. Irmãos, examina aquilo que você ouve e vê se é a palavra de Deus que gera vida ou é lixo. Sabe por que muitos crentes não ouvem as nossas pregações aqui na igreja? Agora falando para nós. Porque os nossos corações estão cheios de lixo. E aí não é só pregação que não é bíblica. É o que você vê na internet, o que você consome, para o que você dedica tempo. E aí obviamente quando você vir aqui no domingo, você não vai ouvir a palavra de Deus, porque de segunda a sábado a gente tem visto lixo, e a gente não examina. Examina, meu irmão, inspeciona, avalia, analisa, observa se aquilo que está sendo pregado é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus te leva à santidade, a viver em conformidade com a vontade de Deus. Santifica-os na verdade, a palavra é a verdade. João capítulo 17. Examina, seja nobre, examine a palavra de Deus. E examinar quando? Só no domingo? Examinando as Escrituras todos os dias. Todos os dias o povo bereano sentava para examinar as Escrituras. Por que que você precisa examinar as Escrituras? Eu quero que você abra em 1 João capítulo 4, versículo 1. 1 João capítulo 4, versículo 1. Ó, por que você precisa examinar as Escrituras? Você precisa examinar aquilo que você ouve, que diz ser a palavra de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora.
provai os espíritos se procedem de Deus. Os falsos profetas, os falsos mestres, queridos, são pessoas também que trabalham no âmbito espiritual. E talvez seja por isso que elas geram tanto engajamento, porque eles não descansam enquanto não perverterem a palavra de Deus. E você sabe que isso tem acontecido. E aquilo que Timóteo fala, muitos estão procurando mensagens que fazem coceira no ouvido, que agradam. Ai, que gostoso ouvir isso. Muito pouco se confronta, muito pouco se fala sobre o pecado, é sempre falando do homem, que é importante, que Deus não vive sem ele, que Deus precisa dele, que Deus anseia quando você acorda e fica lá te esperando. Isso acontece no âmbito espiritual, queridos, por isso examina, inspeciona, porque a palavra de Deus é o que gera a vida. É a palavra que te leva a um conhecimento verdadeiro desse Deus grandioso, que faz milagres. E é a palavra de Deus que faz você conhecer a você mesmo diante daquilo que Deus é e de como Deus quer que você seja. Examina, irmão. Não se deixa levar por qualquer ensino. E faça isso todos os dias. E aqui é aquela palavra de devoção. Busque a Deus todos os dias, busque a Deus constantemente, medite na palavra. Lá no Salmo 119, vai dizer o salmista: eu medito na palavra de dia e de noite. Que seja Deus a primeira coisa, a primeira pessoa que você veja durante a manhã, e que seja Deus a última pessoa que você veja no final do dia. Busque a Deus todos os dias. Busque a Deus constantemente. Então, irmãos, eles eram nobres porque receberam a palavra com avidez. Eles eram nobres porque eles examinavam as Escrituras, se importavam com aquilo que estava sendo pregado, se de fato eram as promessas que eles tinham ouvido desde pequeno. E eles examinavam a palavra todos os dias, para ver se o que era dito estava escrito. Porque a preocupação deles, principal, não era com a beleza do pregador, não era com a eloquência do pregador, não era com a oratória do pregador, mas se aquilo que ele estava pregando estava de acordo com aquilo que estava escrito na palavra de Deus. E por isso eles eram nobres. E aí eu te pergunto, você é um cristão nobre? Qual é a razão para você vir ao culto, prestar culto a Deus? Mas nós também precisamos aprender com o apóstolo Paulo. E há um ponto aqui, irmãos. Eles estavam examinando, vem comigo nessa aqui, a pregação do apóstolo Paulo. Captou a mensagem? Não era o Alisson, era Paulo. Simplesmente o maior missionário que já existiu. Paulo. Porque a preocupação deles era com o quê? Com Paulo? Com a palavra de Deus. Muito bem, mas nós precisamos aprender com Paulo. Paulo nos ensina também nesse texto, inclusive. Primeiro, Paulo não queria curtidas e nem seguidores. Paulo estava preocupado em pregar a palavra de Deus a fim de que tornasse ali discípulos para Jesus. Essa era a preocupação de Paulo. A mensagem de Paulo, o que continha na mensagem de Paulo era o Evangelho, que falava de um Jesus que veio, que morreu e ressuscitou e que reina.
Era isso que incomodava as pessoas. Veja ali no versículo, deixa eu ver, versículo 6, 7 do capítulo 17. Os quais Jason hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando que Jesus era outro rei. A mensagem de Paulo incomodava. A mensagem de Paulo gerava incômodo nas pessoas. Porque Paulo não estava preocupado a princípio com o que as pessoas iam pensar sobre ele. A preocupação de Paulo era pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Uma das marcas do apostolado de Paulo era que ele pregava o evangelho. E é isso que ele defende lá em Gálatas. E ele fala lá em Gálatas assim: vocês estão ouvindo outro evangelho, um evangelho adulterado. Eu prego a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro. E essa era a preocupação de Paulo. Então Paulo não queria curtidas, Paulo não queria ser amado por aquelas pessoas, Paulo não queria palmas. Paulo se desgastava em pregar o evangelho na esperança que pessoas fossem salvas e se tornassem discípulos de Jesus. Mas há algo muito interessante nessa passagem. Paulo em Bereia não foi perseguido. Você percebeu na leitura? Irmãos, isso para nós serve de encorajamento. Nem sempre nós seremos perseguidos. Nem sempre nós seremos zombados pela nossa fé. Há pessoas, inclusive pessoas que estão perto de nós, pessoas que nós conhecemos, que estão ávidas pelo evangelho. E você deve conhecer alguém que quando você conversa sobre a palavra, essa pessoa ouve. Então nem sempre, irmãos, você vai ser perseguido. Há pessoas que estão querendo ouvir uma mensagem, há pessoas que querem ouvir uma boa nova, há pessoas que querem ter esperança. E você e eu temos essa mensagem que traz esperança. Pregue o evangelho na esperança, não de que as pessoas gostem de você, mas que elas conheçam a Deus. Amém? Nem sempre você será perseguida. Muitas pessoas estão ávidas pela palavra de Deus. Muitas pessoas querem ouvir algo que as dê vida, que as dê propósito. E você tem essa mensagem. Você contém a mensagem que traz vida e vida abundante. Paulo era um cristão nobre. O que mais nós podemos aprender com ele? Ele não queria curtidas nem seguidores. Ele pregava o evangelho e ele dedicou tempo para aquelas pessoas. Quando a palavra de Deus ali no versículo 11 diz assim: examinando as escrituras todos os dias, aqui quer dizer que Paulo estava junto. Paulo dedicou tempo àquelas pessoas, porque ele não estava se importando com tudo isso que nós já ouvimos, mas ele estava se importando com a salvação daquelas pessoas, com a transformação daquele lugar. Então não importa o tempo que fosse, ele dedicou todo o tempo que ele tinha para que aquelas pessoas conhecessem ao Deus das Escrituras, a Jesus Cristo anunciado de Gênesis ao fim da palavra de Deus. Ele dedicou tempo àquelas pessoas. Então, irmãos, para nós que precisamos evangelizar, que temos esse desafio durante esse ano, de discipular uma família, nós precisamos dedicar tempo às pessoas. Investir tempo na vida das pessoas, porque há muitos, queridos, que estão ávidos, ansiosos por uma palavra que os dê propósito. E a palavra que nos dá propósito é a palavra de Deus. E você tem essa mensagem.
Os bereanos eram nobres. E a verdadeira nobreza consiste em receber a palavra com alegria, em examinar a palavra, analisar a palavra todos os dias, para ver se de fato aquilo que está sendo dito está escrito. Paulo também era um cristão nobre, porque ele não queria ser reconhecido, ele não estava tão preocupado com a sua reputação, mas como ele era um homem de caráter, ele estava preocupado com o avanço do evangelho e com vidas sendo transformadas para a glória de Deus. E ele dedicava tempo às pessoas, pregando e ensinando a palavra. Sexta-feira nós tivemos uma reunião, da liderança dos jovens, e nós ficamos muito felizes, porque muitos jovens estão sendo discipulados. Pessoas têm dedicado tempo para tornar outras pessoas discípulos, não nossos, mas de Jesus Cristo. É o método de Jesus, e o método de Jesus não falha, irmãos. Ao mesmo tempo que esses falsos profetas que estão surgindo, eles agem no âmbito espiritual, nós também que somos os verdadeiros profetas de Deus, chamados por Deus, comissionados por Deus para pregar a palavra, nós também agimos no âmbito espiritual, porque nós habita quem? O Espírito Santo de Deus, que nos enche, que nos inspira e que nos usa para a transformação de vidas. Terceiro ponto. Primeiro, a igreja deve ser um polo do reino, identificada pelo ensino da palavra de Deus. Segundo ponto, a verdadeira nobreza, que sejamos como os bereanos e como Paulo. E um terceiro ponto, nós precisamos que a nossa nobreza seja avivada. Quem deseja um avivamento? Amém. Os bereanos passaram por um avivamento tremendo. Olha o versículo 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Houve um avivamento verdadeiro naquele local. Nós ansiamos também por um avivamento hoje, precisamos de um avivamento hoje. Nós observamos constantemente muitas igrejas cheias de pessoas, mas vazias de vida verdadeira, de amor por Jesus, de amor pela palavra, e de fato nós precisamos de um avivamento. Mas há uma forma desse avivamento acontecer. Com isso, versículo 12, muitos deles creram. E se muitos creram, quer dizer que nem todo mundo creu, né? Nem todo mundo acreditou, nem todo mundo teve fé. E aqui há algo talvez que eu não quero que você se desanime em pregar o evangelho, mas é algo que acontece. Nem todas as pessoas vão receber a palavra. Nem todas as pessoas vão crer. Há pessoas que não vão crer. E ainda que essas pessoas recebam a palavra com alegria, ainda que essas pessoas examinem a palavra e vejam e percebam que a palavra que está sendo pregada está escrita, isso ainda não é o suficiente para gerar a salvação. Receber a palavra com alegria, examinar a palavra não é o suficiente para gerar salvação. E por isso que há muitas pessoas que, por mais que elas respeitem a tua fé, elas ainda não foram salvas. Porque o que salva? A graça mediante a fé. A salvação é obra de Deus. E esse fato de que muitos creram, mas alguns daquele povo não creram, nos faz lembrar, e com certeza fez lembrar a Paulo, de que a obra da salvação não é mérito humano, mas é obra de Deus.
É Deus quem salva. É o Espírito Santo que convence da justiça e do juízo, do pecado. É obra de Deus. A nossa obra, a nossa missão é pregar o Evangelho. É o que Paulo fez. Ele pregou, ele dedicou o tempo, ele investiu. Mas isso não era certeza que todos ali seriam salvos. E eu tenho certeza que isso não desanimou a Paulo. Porque o princípio aqui, irmãos, o que deve nos impelir a pregar a palavra de Deus, o que deve mover os nossos pés a pregar a palavra de Deus, é obedecer a Deus. A grande comissão lá de Mateus 28, nós devemos cumpri-la por obediência a Deus. Alguns não creram. Conscientemente, intelectualmente, eles receberam aquela mensagem, mas aquela mensagem ficou somente aqui. Ela não foi para o coração. Porque isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem gera a vida. É o Espírito Santo que gera, de fato, uma compreensão profunda das verdades e das promessas de Deus. Mas o contrário também aconteceu. Muitos creram. Houve um avivamento naquele lugar. Pessoas reconheceram o senhorio de Cristo. Pessoas foram levadas a crer nas promessas de Deus. Muitos ali reconheceram que aquela palavra que está sendo pregada é a verdade que transforma. Porque isso é o verdadeiro avivamento, irmãos. Avivamento não é só festa. Avivamento não é dançar na presença do Senhor, apesar que isso você possa fazer no seu relacionamento com Ele. Mas o princípio do verdadeiro avivamento são pessoas se arrependendo e reconhecendo que precisam de Jesus. Isso é avivamento. E o avivamento acontece mediante a pregação da palavra de Deus. Paulo não fez um culto com show pirotécnico. Paulo não convidou um pregador. Paulo não convidou uma banda conhecida. O que ele fez? Pregou a palavra de Deus. E isso gerou avivamento verdadeiro. Há um pregador que eu particularmente gosto muito, Jonathan Edwards, pregador do século XVIII. E tem um famoso sermão dele, muito conhecido, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E nessa pregação, e ele era um garrotinho, ele era desse tamanho, assim, 1,60, mais ou menos. Não que eu seja muito alto, né? Mas eu era mais alto que ele já, estou feliz. Ele tinha 1,60, pesava uns 60 quilos, nem isso, magrinho de tudo, mirradinho. Mas quando ele abria a boca, as pessoas achavam que iam para o inferno naquela hora. E quando ele faz essa pregação, Pecadores nas mãos do Deus irado, na igreja, durante a pregação as pessoas começam a se agarrar nos pilares da igreja, porque elas estavam com medo que abrisse um buraco e elas caíssem no inferno. Sabe o que é isso, irmãos? Avivamento. Arrependimento, reconhecimento da sua condição e do senhorio de Cristo. O verdadeiro avivamento vem por meio da pregação da palavra de Deus. E por isso eu creio em nome de Jesus que aqui haverá um avivamento. Porque aqui nesta igreja nós pregamos a palavra de Deus. Quer você goste ou não, aqui é pregada a palavra de Deus. E vai ser assim. Porque nós queremos de fato que Deus seja glorificado e vidas sejam transformadas. Esse é o nosso desejo. Mas essa nobreza, irmãos, essa qualidade elevada do cristianismo, ser um cristão nobre, isso aqui foi ainda
foi ainda mais evidente pela conversão e pelas pessoas que vieram até Jesus. Perceba na leitura do versículo 12. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. O povo daquela época, por conta da dispersão, haviam muitos judeus espalhados pelo mundo. E haviam muitos judeus aqui. Os bereanos, muitos desses bereanos eram judeus, que por conta da dispersão foram fugindo para outros lugares. E eles foram pregando, eles foram os missionários anônimos, que foram usados por Deus para a expansão do reino. Mas a palavra não alcançou somente os judeus. Alcançou mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Ou seja, o evangelho, gente, não faz acepção de pessoas. O evangelho é para todos. Porque todas as pessoas, sejam elas quais forem, todas as pessoas, independente da sua posição social, da sua função, todas as pessoas têm algo em comum. O que todas as pessoas têm em comum? Que são pecadores que precisam de Jesus Cristo. E a palavra de Deus é uma palavra que não faz acepção de pessoas. Ela penetra ao mais profundo coração, ao mais duro coração, seja que seja um presidente ou seja um coletor de reciclável. Todas as pessoas têm algo em comum, elas precisam de Jesus Cristo. O que nos faz nobres, novamente repetindo, não é o que eu faço no meu trabalho, não é as minhas graduações, os meus títulos, aquilo que eu visto, o tempo de igreja. O que me faz nobre é a alegria em ter em minhas mãos a palavra de Deus. Ela não faz acepção. E quando nós aceitamos a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós deixamos de ser filhos do diabo para nos tornarmos filhos de Deus. Por isso que igreja é algo diferente. Porque é um local que reúne pessoas de todos os lugares, de todas as realidades. Mas independente daquilo que eu tenho ou do que eu sou, eu chamo o meu próximo de irmão. Igreja é algo lindo. Igreja é o plano de Deus. Então, irmãos, primeira coisa, a igreja deve ser reconhecida como um polo do reino, onde se ensina as verdades do reino. E você precisa ser identificado como um cidadão do reino, alguém nobre, de alta qualidade em seu caráter. E o que te faz nobre? Você recebe a palavra com alegria, você deseja pela palavra, você examina a palavra todos os dias para ver se aquilo que é dito está escrito. Mas precisamos ser nobres como Paulo, que não busca reconhecimento, que não busca ter o seu nome escrito numa placa, mas que busca obedecer a Deus constantemente, pregando a palavra, pregando o evangelho. E você precisa, assim como eu, dedicar tempo às pessoas. Nós temos muitos jovens que ainda não estão tendo discipulado com alguém. Temos muitos jovens ainda que precisam caminhar. Você foi chamado para isso. Não só com os jovens. Talvez tenha um irmão da sua célula que não está sendo acompanhado, discipulado. Você foi chamado a dedicar tempo às pessoas, porque elas estão ávidas pelo evangelho. Talvez há vizinhos em sua volta, colegas de trabalho que estão ávidos pelo evangelho, e você tem a mensagem que traz vida, a mensagem que dá um propósito, que ressignifica a identidade. Você tem o evangelho, dedique tempo.
E realmente, irmãos, nós precisamos dessa nobreza avivada constantemente. Você nunca pode se conter, você nunca pode ficar quieto, achando que você chegou no limite do ser cristão. Na verdade, o exercício de estudar a Bíblia é fazer com que eu reconheça todos os dias que eu preciso cada vez mais de Cristo. Que ontem eu precisava, mas hoje eu preciso mais que ontem, e amanhã eu vou precisar ainda mais. Esse é o exercício teológico que deve acontecer. Você precisa ter essa nobreza avivada. Há necessidade de cristãos serem quebrantados, transformados, se arrependerem de seus pecados, aqueles pecados que, como o Salmo diz, eu tenho acalentado o pecado no meu coração. Só que o fato de você acalentar o pecado no seu coração faz com que o seu relacionamento com Deus esteja corrompido. A palavra diz que Deus não ouve a oração daqueles que dedicam prazer ao pecado. Então nós precisamos de fato de um avivamento. E precisamos, acima de tudo, ser cristãos maduros. Porque muito se tem dito lá fora, mas muito do que tem dito não é a palavra de Deus. Deus te chamou para ser embaixador do reino. Cumpra com a tua missão. E nós vamos ter de fato um avivamento para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão. Ó Deus do meu ser, o meu Deus tu és. Perto e mais perto eu estou, tua voz satisfaz.